A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 121 do nosso podcast A Bíblia em um ano e hoje leremos os capítulos 21 e 22 de 1 Samuel e também o Salmo 52. 1 Samuel, capítulo 21. E Davi levantou-se e foi-se embora, enquanto Jonatas voltou para a cidade. Depois Davi dirigiu-se a Nob, para junto do sacerdote Aquimeleque. Este foi ao encontro de Davi cheio de apreensão, e perguntou-lhe: Por que estás só? Não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: O rei confiou-me uma missão, recomendando com insistência: Ninguém deve saber nada a respeito da missão da qual te encarrego. Por isso, combinei com os meus jovens um encontro em certo lugar. Agora, se tiveres uns 5 pães ou qualquer coisa que tenhas à mão, dá-me, por favor. O sacerdote replicou a Davi: Não tenho à mão pão comum, só pão sagrado. Poderás tomá-lo se teus jovens tiverem evitado o contato com mulheres. Davi respondeu ao sacerdote, dizendo: Seguramente, pois tivemos de abster-nos de mulher ontem e anteontem. Quando saí, os corpos de minha gente estavam puros, mesmo se tratando de uma expedição profana. Hoje, com maior razão, seus corpos estão puros. Então o sacerdote entregou-lhe o pão sagrado, pois só havia ali os pães da apresentação, que acabavam de ser retirados da presença do Senhor para serem substituídos por pães quentes. Ora, naquele dia achavam-se ali, retido na presença do Senhor, um dos funcionários de Saul, chamado Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda perguntou a Aquimeleque: Tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Não trouxe comigo a minha lança nem as minhas armas, porque a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: Está aqui a espada de Golias, o filisteu, que tu mataste no vale do Terebinto. Está embrulhada num pano, atrás do efode. Se quiseres, leva-a contigo. Outra não há aqui. E Davi disse: Não existe outra como essa. Dá-me a espada. Naquele dia, Davi se pôs a caminho para fugir de Saul e chegou à casa de Aquis, rei de Gate. Os servos de Aquis disseram-lhe: Não é esse Davi, o rei do país? Aquele de quem cantavam em coro, dizendo: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi impressionou-se com essas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Apresentou-se a eles alterado, e nas mãos deles comportou-se como louco, arranhando as portas
e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus servos: Podeis ver que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Será que temos falta de loucos para me trazerdes ainda este que não para de fazer loucuras na minha presença? Para que entraria em minha casa? Capítulo 22. Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Odolã. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram juntar-se a ele. Com Davi, agruparam-se todos os miseráveis, todos os devedores insolventes e toda a sorte de revoltados e descontentes. Ele tornou-se o seu chefe. Eram cerca de 400 homens. De lá, Davi dirigiu-se para Maspa de Moabe e disse ao rei de Moabe: Permite que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus fará de mim. Então deixou-os junto do rei de Moabe, e ficaram com ele todo o tempo em que Davi permaneceu no seu refúgio. Mas o profeta Gad disse a Davi: Não fiques no teu refúgio, parte e vai para a terra de Judá. E Davi partiu e foi para o bosque de Arete. Saul ficou sabendo que haviam descoberto Davi e seus companheiros. Saul estava em Gabaá, sentado debaixo de uma tamareira, lá no alto, com a lança na mão e rodeado por seus servos. Disse aos servos que estavam ao seu redor: Escutai, benjaminitas, será que o filho de Jessé dará a todos vós campos e vinhas? Fará de todos vós chefes de 1000 e de 100? Por que conjurastes todos vós contra mim? Nenhum de vós me avisou quando meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Ninguém se preocupou com o risco que eu corria, nem me revelou que meu filho instigou aquele meu servo para me armar emboscada, como acontece hoje. Doeg, o edomita, que se encontrava entre os servidores de Saul, respondeu: Eu vi o filho de Jessé em Nob, junto de Aquimeleque, filho de Aquitobe. Aquimeleque consultou para ele o Senhor, e lhe deu provisões, entregando-lhe também a espada do filisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Aquimeleque, filho de Aquitobe, com toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles foram até o rei. Saul disse: Ouve, filho de Aquitobe. Ele respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Disse-lhe Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Por que lhe destes pães e espada e consultaste para ele o Senhor? Foi para que se insurgisse contra mim e me armasse uma emboscada, como hoje acontece? Aquimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus servos é mais fiel que Davi, genro do rei, comandante de tua guarda e estimado por toda a tua casa? Será que foi hoje que comecei a consultar o Senhor para ele? De modo algum. Que o rei não atribua a seu servo e a toda a casa de meu pai tal acusação. Teu servo nada sabia daquilo que estás falando, nem pouco nem muito. O rei disse: Tu morrerás, Aquimeleque, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei à escolta que o acompanhava: Voltai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, pois estão de mãos dadas com Davi. Sabendo que estava fugindo, não me avisaram. Mas os servos do rei recusaram-se a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Disse então o rei a Doeg: Volta-te e lança-te sobre os sacerdotes. Doeg, o edomita, voltou-se, lançou-se sobre eles e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam o efode feito de linho. Doeg passou também Nob, cidade sacerdotal, a fio de espada. Homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, asnos e ovelhas foram passados a fio de espada. Somente escapou um filho de Abimeleque, filho de Aquitobe. Chamava-se Abiatar, e fugiu para junto de Davi. Contou-lhe que Saul matara os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Eu sabia naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, sem dúvida ele avisaria a Saul: Sou eu o culpado da morte de toda a casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Quem quer a minha morte, quer também a tua, mas comigo estarás seguro. Salmo 52. Ao maestro do coro, poema de Davi. Quando Doeg, o edomita, veio ter com Saul, dizendo: Davi entrou na casa de Abimeleque. Por que te glorias da malícia, o homem prepotente na iniquidade? O dia todo planeja ciladas, tua língua é uma navalha afiada, tramando enganos. Preferes a malícia à benignidade, a mentira a falar com retidão. Gostas de todas as palavras perniciosas, ó língua enganadora. Por isso Deus te extirpará até o fim, vai arrancar-te e expulsar-te da tenda, e extirpar a tua raiz da terra dos viventes. Os justos verão e hão de temer,
mas dele rirão, dizendo: Vede quem não pôs em Deus o seu refúgio, mas confiou na abundância das suas riquezas, e pretendeu prevalecer com as suas insídias. Eu, porém, quero ser como oliveira verdejante na casa de Deus. Espero na misericórdia de Deus eternamente e para sempre. Eu te louvarei para sempre pelo que fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom na presença dos teus fiéis. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Tenho a alegria de estar com você mais uma vez para a escuta do primeiro livro de Samuel. Nos capítulos de hoje, Davi é apresentado na sua insegurança, na sua fragilidade, na sua pequenez. Em primeiro lugar, Davi foi para junto do sacerdote Aquimeleque, a quem pediu pão, a quem pediu uma espada. E Aquimeleque é generoso para com Davi. Em seguida, Davi passa entre os filisteus, apresentando-se aí como louco. E na caverna de Odolã, Davi agrupou-se a miseráveis, insolentes, revoltados, descontentes, e se tornou chefe deles. É Davi com toda a sua pequenez, mas ao mesmo tempo com toda a sua confiança em Deus, se apresentando junto dos povos, junto das cidades. A um determinado momento, o texto começa a falar da grande maldade de Saul, que mandou chamar o sacerdote Aquimeleque, questionou Aquimeleque e depois, se sentindo traído por ele e pelo povo, mandou matar. E Saul encontrou a ajuda de Doeg. Este matou 85 sacerdotes, restando apenas Abiatar, que não foi morto, e Abiatar, que não foi morto por Saul, foi ao encontro de Davi. E Davi disse a Abiatar: Fica comigo estarás sempre, e aqui estarás seguro. São capítulos que nos falam da fragilidade, mas ao mesmo tempo da confiança de Davi e da maldade e das atitudes maldosas de Saul. Davi tem fome, Davi apresenta-se como louco, Davi lida com gente frágil e encontra o apoio de Aquimeleque, o sacerdote. Saul promove a morte, quer a vingança, não entende a presença e a ação de Davi, tem ciúme de Davi e faz de tudo para acabar com Davi. E encontra a ajuda de Doeg. Meu irmão, minha irmã, nós também podemos assumir as atitudes de Davi, que em sua pequenez encontra o apoio de Aquimeleque, o sacerdote, ou nós podemos assumir as atitudes de Saul, que na sua maldade também encontra auxílio, proteção, ajuda. Doeg aparece como este que ajuda o maldoso. Em quem eu tenho procurado a minha segurança? Naquele que é bom e quer o bem? Ou naquele ou naquilo que é mau e promove a maldade? Que os textos nos ajudem a encontrar um modelo em Davi, aquele que é, de alguma forma, também o nosso Pai na fé. Quando rezamos o Salmo 52 hoje, encontramos aí revelada a maldade de Saul, mas ao mesmo tempo a confiança de Davi. Davi que se refugia no Senhor, que ama a pessoa
acima de tudo. Deus ama e por isso estamos seguros neste seu amor. Que no dia de hoje nós encontremos um modelo em Davi e a nossa segurança no Senhor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!